Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou a Renata Von Poser da Brinca Yoga e estou aqui hoje num momento muito especial para compartilhar com vocês essa aula ao vivo sobre o Brinca Yoga das emoções. Esse trabalho tão maravilhoso e maduro que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos e que agora culmina nessa oficina, nessa vivência e nesse curso que eu denominei como Brinca Yoga das Emoções. Olá, muita gente bacana entrando, que delícia, minhas alunas, seguidores. Muito boa noite, gente, são todos muito bem-vindos aqui nessa aula. Eu sei que as minhas aulas, assim, estou tendo um retorno muito legal, as pessoas que acompanham o canal ficam assim um pouco ansiosas pelos novos conteúdos, né? Então, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, transmitindo todos os meus estudos, a minha experiência e as coisas tão profundas que eu acredito que podem transformar a realidade que a gente vive hoje em dia. O Brinca Yoga das Emoções, gente, ele é um trabalho que ele surgiu dentro da formação do Brinca Yoga. Eu não vou falar muito do Brinca Yoga porque eu tenho várias aulas já que tratam desse tema, né, do Brinca Yoga. Deixa eu ajeitar aqui. Assim melhorou. E ele extravasou o conteúdo da formação, né? Então surgiu de uma necessidade pessoal minha, inclusive, né, de trabalhar cada vez mais esse tema. Já é um tema que faz parte do Brinca Yoga, né, que é o trabalho da educação emocional. Ela é um dos pilares que norteiam a Brinca Yoga, né? Porque o Brinca Yoga não é só um trabalho de yoga para crianças, ele tem todo um fundamento do desenvolvimento humano, né? De como a gente trabalha uma educação não violenta, como a gente trabalha uma educação que desenvolva o autoconhecimento, que desenvolva valores tão importantes que a gente tem interesse em desenvolver com as crianças hoje em dia, né? Então ele não cabia mais dentro do meu curso. Então começou a surgir essa necessidade de criar um novo trabalho e eu fico muito feliz porque as ideias começaram a aparecer, as dinâmicas, as brincadeiras. Então muitos estudos que eu tenho dentro dessa área da educação emocional já faz algum tempo, né? E procurando sempre esse viés lúdico, que é a minha área, que é o que me interessa, né? Eu acabei formatando aí o Brinca Yoga das Emoções. E ele está dividido em duas frentes, né? A primeira frente é o desenvolvimento com as famílias e com as crianças. Eu já tenho algumas oficinas fechadas aí no Sesc Jundiaí e Guarulhos, para quem quiser já pegar logo a estreia com as famílias, né? E são aulas para falar dos nossos sentimentos, com cirandas, com brincadeiras, com dinâmicas de grupo, com rodas de conversa, com a arte, né? Então tem lá uma aula só para a raiva, uma aula só para o medo, uma aula só para a tristeza, uma aula só para o amor. Claro que isso também vai acontecer de forma orgânica, né? A gente vai estar ofertando essa dinâmica também de forma sintética, né? Com todas as emoções em uma única aula. Nem sempre a gente vai ter esse ambiente ideal de cada lugar uma aula, né? Com um tema diferente, uma emoção diferente. Mas está um trabalho muito rico, né? É muito importante a gente hoje desenvolver com as crianças a educação emocional, porque faz parte da nossa evolução humana, né? Dentro da minha cabeça, quando eu comecei com esses temas, e claro, tem muito a ver com a maternidade, tem a ver com os trabalhos que eu já desenvolvo com as crianças e com as famílias, né? Mas no meu estudo pessoal do yoga, por exemplo, não entrava na minha cabeça como que pode eu me relacionar com um monte de pessoas lá fora e não conseguir conversar direito com meu marido, com os meus filhos, com a minha mãe, né? Então o tema da educação emocional e do amadurecimento das nossas emoções sempre foi algo que norteou a minha vida desde sempre, né? E eu acho que é uma busca que faz parte da nossa evolução humana, né? A gente começar a amadurecer e entender e aceitar as emoções sem negá-las, né? Isso faz parte dessa educação antiga, onde a gente não sabia lidar com as emoções, né? Os nossos pais, nossos avós, e ainda muitos pais hoje ficam meio titubeando, educadores, o que a gente faz com as emoções, né?
Então hoje em dia a gente tem aí a nova BNCC, né, que está contemplando cada vez mais esse tema, que eu acho que é tão pertinente, né, para a gente realmente ter esse olhar mais integrado do desenvolvimento humano, né, contemplando não só o cognitivo, o físico, né, e o emocional e psíquico, né, que são coisas que andam juntas. Uma criança que ela tem o desenvolvimento emocional saudável, com certeza ela vai ter muito mais capacidade cognitiva, muito mais concentração, vai estar menos ansiosa, né? Então as coisas começam a ficar mais interligadas, né? A gente começa a ter esse olhar mais integrado mesmo para o desenvolvimento humano, né? Então o yoga, ele traz muitas ferramentas para a gente lidar com o desenvolvimento humano, principalmente no nível dos nossos pensamentos, né? Ele traz esse fundamento filosófico, né? De nós somos o que pensamos. E também digo aí que nós somos o que sentimos. E tem uma relação muito estreita entre pensamento e sentimento, né? Então são áreas muito afins. O yoga e a prática do Brinca Yoga tem enormes benefícios na nossa educação emocional, né? A gente tem muitas ferramentas dentro do yoga, respirações, meditações, tipos diferentes de relaxamento, né? Que ajudam a construir um corpo emocional mais saudável. Né? A gente começa dentro das meditações a analisar com o tempo quais são os pensamentos repetitivos, o que esses pensamentos constroem ou não dentro de nós, né? Eles estão baseados em quê? E isso está muito estreitamente ligado com as nossas emoções, né? Os pensamentos e as emoções, eles andam juntos. Então, o Brinca Yoga das emoções está sendo, assim, para mim, gente, uma riqueza, uma maturidade do meu trabalho, onde eu estou, assim, fluindo, né, entre o yoga, a educação emocional e os princípios filosóficos e as brincadeiras, as músicas, né? Então tá assim um momento muito especial para mim. É muito legal poder compartilhar isso aqui com vocês. Outra vertente do Brinca Yoga das emoções é a gente trabalhar nós adultos, né? Então, com as crianças, a gente vai ter essas 4 aulas aí, trabalhando o tema do desenvolvimento emocional, nomeando as emoções, trazendo as dinâmicas e as brincadeiras, né? Então, dar uma palhinha aqui para vocês, né? Para quem não puder estar lá no Sesc, mas logo isso vai também estar nas redes, né? Por exemplo, para raiva, tem uma música que eu gosto muito e uso em cirandas e acabei transformando a letra de uma música popular para a gente falar da raiva, que é: raiva não é para machucar, raiva é uma emoção, raiva é para extravasar na almofada e no colchão. Roda palma, 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 roda pé, 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 roda, 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 a raiva sai pelo pé e a gente bate o pé no chão. Então, uma riqueza, né? A gente poder brincar com algo que nos tira tanto do sério, que é a raiva, né? E que é um sentimento que não serve para machucar, nem a nós mesmos, nem as outras pessoas. E isso é um conceito que para algumas pessoas é um pouco assustador, assim, porque a gente vem de um chip antigo, né, gente? Onde a gente acreditava que as emoções estavam ligadas ao comportamento e eram uma coisa só. Então foi isso que os nossos avós aprenderam, que os nossos pais aprenderam e que nós, né, principalmente eu, que sou uma geração já mais avançada aí, que a raiva, por exemplo, é um sentimento que não é bom. Não é bom extravasar raiva, porque em algum momento nós, crianças, extravasamos a nossa raiva e foi dito não pode. E muitas vezes aqueles adultos, eles estavam se referindo ao nosso comportamento destrutivo e não ao sentimento em si. Então hoje essa nova educação, a proposta da gente olhar com profundidade para a educação emocional é a gente, em primeiro lugar, começar a dividir o que é o comportamento e o que é o sentimento, né? Então o sentimento, ele é válido, ele é genuíno, ele é natural, né? A gente pensa, né, com o nosso ego que a gente pode controlar os nossos sentimentos. E a gente não controla, a gente simplesmente sente. Se não sente para fora, sente para dentro e vira doença. Então é um tema muito interessante da gente refletir, não é mesmo? E pensar assim, o quanto que a gente vai
reproduzindo, às vezes, de um ciclo de violência que a gente não sabe nem de onde começou, né? E ele vem dessa incapacidade que antigamente existia de distinguir o que é o comportamento e o que é a emoção. Então, a emoção, gente, uma criança que está com raiva, não dá para dizer não tenha raiva. A gente pode orientar para que ela tenha atitudes assertivas dentro do sentimento que ela está sentindo, né? E a raiva, ela é uma reação emocional, ela não é o sentimento primordial, né? O sentimento primordial, por exemplo, pode ser a frustração, pode ser o desamparo, pode ser o abandono, pode ser a indiferença, muitas coisas podem estar por trás, e a raiva, ela vem como uma explosão, né? E ela está muito ligada a eu vou ferir porque eu estou me sentindo ferido. E você é culpado disso. E nós adultos, né, dentro da nossa própria educação emocional, a gente começa a observar que enquanto a gente está com foco nas outras pessoas, a gente não traz a autorresponsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos. E isso não é fácil da gente trazer nem pra gente, nem para as crianças, né? Então, esse tema da educação emocional, por exemplo, da raiva, né, que eu comecei falando uma brincadeira para vocês, uma ciranda que a gente vai estar propondo com as respirações do yoga e com movimentos corporais, porque com as crianças a gente precisa trazer movimento para os sentimentos, né? Senão os sentimentos, a gente fica sem saber o que fazer com eles. E nós adultos também, né? Então a raiva, por exemplo, é um sentimento que é interessante a gente extravasar caminhando, correndo, tomando um banho, respirando profundamente, né? Dentro do yoga a gente tem aí o sopro do leão, o sopro Ra, que são dinâmicas que ajudam a gente a trazer um movimento mais assertivo para esse sentimento que pode ser destrutivo, às vezes, na nossa vida e na vida das crianças, né? E dentro da educação emocional, a proposta principal quando a gente trabalha com as crianças é a gente entender que eles aprendem muito mais com os nossos exemplos, né, com a nossa verdade, com a forma como a gente expressa as nossas emoções, do que a maneira que a gente está tentando falar para eles, né? Então, por exemplo, o que a gente mais observa hoje em dia muitas vezes é um pai gritando para o filho parar de gritar, né? Ou um professor dentro da sala de aula pedindo. Então são atitudes de incoerência, né? Então a criança, ela lê, ela tem uma leitura, desde que ela é bebezinha, ela tem uma leitura, né, da nossa comunicação não verbal, inclusive do nosso campo emocional, né? Eles são peritos ali em apertar os nossos botões, não é mesmo, Nath? Bem na hora certa, no momento certo, né? Então, a gente tem que ter essa coerência cada vez maior e de se autorresponsabilizar pelos nossos sentimentos, de ter atitudes assertivas, né, para o que a gente está sentindo, validar tudo isso. Eu percebo no meu trabalho pessoal, inclusive, né, eu sou facilitadora de Patchwork, que é um estudo de autoconhecimento, também filosófico, assim como o yoga, onde o nosso maior desafio é a gente se permitir sentir todos os sentimentos. Então, como nós patinamos ainda nesse local com vergonha, com medo, com preocupações, com medo de perder o controle, o nosso próprio controle, o controle das crianças, né? Então, a gente tem um caminho muito especial para desenvolver, né, na educação emocional, para dentro e para fora. Né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente vive esse momento onde a gente aprende ensinando. Né? Nós estamos nesse momento tão valioso com as crianças e a gente não tem tempo, né, da gente trabalhar tudo para depois ensinar para eles. Né? É urgente. A gente realmente precisa, como humanidade, cuidar das pessoas à nossa volta, aprender a ter mais respeito, mais dignidade, mais cooperação, né? E esses valores tão intrínsecos, esse cuidado tão intrínseco, ele só vai realmente fluir, né, nos nossos convívios, nas nossas relações, quando a gente tiver esse olhar mais amoroso para nós, para as nossas relações, para as nossas crianças. Né? Eu acho que assim, quem educa a criança, tanto pais quanto os educadores, a gente deveria ganhar uma fortuna, sabe? Porque é ali que se fundamenta tantas coisas importantes no desenvolvimento humano, que às vezes a gente carrega esses ecos, né,
para toda a nossa vida, a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os amiguinhos, os primeiros conflitos, né? A forma como a gente resolve os nossos conflitos, né? Se é de uma maneira não violenta, se é de uma maneira violenta. Então tudo isso vai determinando um pouco que tipo de ser humano eu serei lá na frente. E como eu estava falando, né, eu me perdi um pouco aqui, gente, desculpa. É muito louco da live porque a gente fica falando sozinho aqui com as nossas ideias, mas estou acompanhando vocês aí também. Então, no primeiro momento, a gente tem o Brinca Yoga das Emoções para as crianças e famílias, onde a gente vai ter essa troca mais lúdica, né? Esse olhar mais divertido, leve e também profundo para o desenvolvimento emocional, né? Então eu preparei uma série de cirandas, todas as dinâmicas que eu já aprendi até hoje e adaptei para a educação emocional, então tá assim, tá vivências muito bacanas. E aí a gente tem o curso do Brinca Yoga das Emoções, que já é um trabalho um pouco mais profundo, né, dentro dessa linha que eu estava contando para vocês, do desenvolvimento humano, né, do nosso desenvolvimento enquanto educadores, sejamos pais ou professores, educadores de crianças, pessoas que se preocupam em ter um novo olhar para o relacionamento adulto-criança, né? Então, para mim, todas essas pessoas são educadores, mesmo que familiares, né? Hoje a gente tem aí todo esse movimento que é o que eu vou trazer para vocês, que é da disciplina positiva, onde a gente aborda hoje a educação parental, né? Que tem esse dois viés, né? O primeiro deles é a gente educar as crianças e a gente se educar. Então, a gente vê a parentalidade como um caminho de autoconhecimento, né? É o que eu falei, a gente aprende ensinando. E da definitiva, a gente tem muitas técnicas, né? Eu sou certificada aí pela linha, estudo há alguns anos, aplico já bastante aqui em casa, aplico nas minhas oficinas, trago esses conteúdos para formação. Como eu falei, inclusive extravasou, né, o meu trabalho de Brinca Yoga aí com os educadores e acabei formatando assim algo específico para a gente falar disso. E é um dia muito especial, onde no começo a gente vai passar por toda essa Brinca Yoga e Brinca Yoga das emoções lúdica, né? Para a gente trazer a nossa criança, trazer nossos conteúdos, reafirmar todas as nossas qualidades, as nossas potencialidades, né? E depois para a gente dar um mergulho um pouco mais profundo na maneira como a gente está educando as crianças, né? Então, por exemplo, eu comecei a permear isso aqui com vocês. A gente, será que realmente tem ideia do quanto as nossas atitudes de educação com os nossos filhos e a educação emocional fundamenta e cria seres humanos autorresponsáveis, cooperativos, criativos, empáticos, né? Então, se a gente fosse colocar aqui, essa é uma dinâmica muito legal da disciplina positiva, uma das primeiras que a gente faz, que é a gente listar ali todas as qualidades que a gente gostaria de ver nos nossos filhos, nos nossos alunos, as qualidades que a gente gostaria de ver. Pensa um pouco aí, dentro disso que eu já trouxe, né? Autonomia, autorresponsabilidade, criatividade, independência, coragem, assertividade, cooperação, empatia, né? Então são todos esse olhar, né, que a gente gostaria que as crianças tivessem. E será que as nossas atitudes frente às emoções que as crianças têm ajudam a elas a desenvolver isso que a gente tanto gostaria? Então isso é um tema, assim, é uma reflexão mesmo, bem fina que a gente precisa ter, porque a gente também não sabe lidar muito bem com as nossas emoções, às vezes a gente coloca os pés pelas mãos, né, acaba gritando, brigando, não tendo paciência e exigindo que as crianças tenham esse tipo de comportamento cooperativo, alegre, criativo, enquanto que a educação que a gente transmite para eles, né, o treinamento que a gente dá das emoções deles, não os leva para esse lugar. Né? Então é muito interessante a gente começar a fazer essa ponte, né? É aí que a gente começa a trazer uma autorresponsabilidade maior para o que a gente sente e
para a interação desses sentimentos com as crianças, né? Então, por exemplo, a gente pode observar quais são o nosso tipo de liderança, né? Como é que a gente lidera a nossa família, né? A gente tem um estilo um pouco mais autoritário de educar, ou a gente é permissivo, né? Hoje em dia a gente tem essas duas vertentes, né? O autoritário, ele impõe a sua vontade, né? Você faz o que eu quero na hora que eu quero e do jeito que eu quero e não questiona, né? Criança, quem nunca ouviu aí já os adultos, né? Criança não tem voz, criança não tem vez, criança fica quieta, né? É essa falta de abertura mesmo, de conexão com as crianças, né? Talvez por um medo de que elas vão expressar coisas que a gente não goste, de que elas vão trazer opiniões que a gente acha inadequada, né? E talvez por não saber lidar um pouco com todo o repertório que a criança vai trazer se ela for um pouco mais livre, né? Porque isso exige amor, exige paciência, exige dedicação. E o outro viés que a gente tem aí de educação são os permissivos, né? Aqueles que pode tudo, criança come quando quer, criança dorme quando quer, criança não põe o casaco porque eu pedi para pôr, mas ela não pôs, eu pedi para fazer lição, mas ela não fez, né? Eu pedi para comer, vir jantar, mas ela não quis vir, né? Então, assim, a gente abre também demais o leque das opções, né, para a criança. Deixa eu pegar aqui uma folhinha aqui. E nisso a gente vai dizendo então, né, por exemplo, o estilo autoritário é uma ordem sem liberdade. E o estilo permissivo é uma liberdade sem ordem. Né? Eu tô dando liberdade, mas não tem ordem nenhuma. E a gente fica transitando muitas vezes, tanto quanto pais ou educadores, nesses dois pêndulos, né? Então, às vezes a gente tenta trazer ordem. Então, vamos fazer ordem, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, não pode isso, traz castigo. E aí você começa a ver que aquilo fica muito engessado. Aquilo tá difícil para você, as crianças se rebelam, né? Porque quando a gente impõe a vontade, a gente entra numa disputa de poder, principalmente dependendo da crença da criança, e aí você tende para o outro lado, que é o permissivo. Ah, então pronto, então eu já apertei demais aqui, então agora deixa comer o doce que quer, deixa ver o tanto de TV que quer, deixa dormir a hora que quer, né? E a gente fica pendendo entre essas duas polaridades dentro da educação, né? Ah, que legal que você está lendo o livro, Lilian. A Disciplina Positiva é uma obra maravilhosa, ele está dentro aí dos meus... Eu gravo, para quem não sabe, semanalmente, algumas dicas, né? Eu já gravei desde o ano passado várias dicas relacionadas ao Brinca Yoga e eu inaugurei desde o finalzinho do ano passado dicas de livros e materiais para a gente trabalhar a educação emocional e tem um só sobre o livro da Disciplina Positiva, que vale muito a pena. A disciplina positiva ela vai estar norteando o Brinca Yoga das emoções, né? Então, assim, eu estou trazendo assim uma pincelada do que a gente vai aprofundar e em termos de dinâmica, né? Eu acredito muito, gosto, adoro essa coisa da gente fazer formações com o nosso corpo, né? Eu venho do yoga, então eu acho que a gente precisa respirar, chorar, rir, tocar, estar em roda, falar, né? Então é um curso assim realmente bem dinâmico, assim como a formação. Ele chega a ser até um processo que a gente passa por ele, né, e sai rejuvenescido, né, sai de um outro lugar, de uma outra forma. E qual seria, então, essa nova forma de educar, né, que a disciplina positiva se propõe? Que é a gente educar com firmeza, né, e com gentileza. Então, seria a gente educar com liberdade e com ordem. E como a gente faz isso, né? Então, na disciplina positiva, a gente tem... uma frase que eu adoro e que fez muito impacto para mim, que é: as crianças mal comportadas são crianças desencorajadas. Elas não foram encorajadas a fazer melhor. Né? Elas não têm esse treinamento do adulto que ajuda ela a conquistar novos lugares dentro de si mesmo, né? Que é essa a proposta da educação emocional. Né, que eu saiba nomear, não só nomear o que eu sinto,
perceber o que o outro sente, claro, isso conforme a criança vai crescendo, né? E gerenciar tudo isso, né? Então isso leva muito tempo, isso exige muito do nosso treinamento. E isso é realmente a função, né, que a gente pode ter de mais preciosa. Acho que esse é o tesouro que a gente pode deixar aí para a humanidade, é a gente trazer esse olhar amoroso, gentil e de desenvolvimento humano para a nossa sociedade, né? Começando ali com as crianças e com as nossas famílias e com as crianças que estão desenvolvendo trabalhos conosco, né? Então, quem que teve essa grande ideia, né, de imaginar, porque essa é a educação antiga, que para uma criança fazer melhor, ela precisa se sentir pior. Então pensa bem, você tá lá, tem uma criança ou seu filho na sua casa, ou um aluno seu na sua aula, e ele está lá fazendo uma coisa inadequada, que você acha que é inadequado. Não te deixa falar, não deixa você falar no telefone, se é seu filho, não deixa você dar aula se você é professor, fica pulando na sua frente. O primeiro começa assim, o primeiro movimento é nosso, né? A gente primeiro começa a se irritar com aquilo. Então aquilo vai criando um volume dentro da gente, né? E começam a vir as vozes, que são muito importantes da gente observar dentro do processo da educação emocional e da educação de nós mesmos, né? Que vozes são essas? Porque aquilo, uma coisa é o que eu sinto e outra coisa é o que eu faço com o que eu estou sentindo, né? O que eu coloco em ação para fora. Então começam a vir as vozes, né? Essa pessoa não me respeita, olha esse menino aí de novo, ele não tá me deixando falar, que mal educado, eu já avisei tantas vezes, eu não gosto que ele fique assim. A gente tá ali pro outro. Se a gente fizer um movimento de olhar para nós, então o que que eu tô sentindo quando esse comportamento inadequado acontece? Então assim, é uma dica. Tá? Ao invés de você olhar para o outro, você olha para você mesmo. Então, o que eu percebo que movimenta dentro das minhas emoções, dentro de mim mesmo, quando eu estou neste lugar onde estou sendo desafiada? Eu me sinto numa disputa de poder, eu acho que eu vou perder se essa pessoa que está aí me incomodando, ela está me tirando a minha autoridade. Né? Eu entro nesse... É isso realmente? Eu me sinto sem valor. Eu me sinto desvalorizada, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto... Tudo isso num flash de segundo, imagina só, coisa louca, né? Por isso que muitas vezes, ao invés da gente ir para o embate, a disciplina positiva traz isso de uma maneira muito preciosa, né? Uma das coisas mais importantes é a gente entrar num local que se chama pausa positiva, tanto para nós quanto para as crianças. Então, quando a gente entra no estado de reação emocional, e essas vozes começam a povoar a nossa mente e a gente começa já a soltar fumacinha, né? Às vezes a gente tem um comportamento muito sereno, muito calmo e aquilo tudo tá cozinhando lá dentro, né? Então é algo que só você mesmo vai saber, né? Sim, o Disciplina Positiva é da Jane Nelsen, dá uma olhadinha depois lá no canal do Brinca Yoga, Viviana. Então a gente entra nesse espaço muito bacana que é a pausa positiva, onde você pode respirar, onde você pode tentar voltar, né? O seu cérebro frontal, ele começa, seu córtex pré-frontal começa a se reordenar e você começa então a ter maior clareza, né? E se responsabilizar por isso que é teu. E a partir desse lugar é que a gente começa a ter uma atitude mais assertiva com o outro, né? Então, voltando à frase, como que eu quero que alguém faça melhor, fazendo essa pessoa se sentir pior? Isso traz toda uma bagagem de violência que a gente está muito acostumado, porque vem dos nossos avós, vem dos nossos pais, que é a história da punição, da culpa, né, de trazer todo esse sentimento de você não pode, não é assim que se faz, eu já falei para você, de dar sermão, né, de crítica, de julgamento. Então é algo que tem todo um discurso para a criança, para o outro que está ali, dizendo você é um nada, você não é ninguém, você é totalmente inadequado. Né? E isso vai reforçando muitas vezes, eu vou ver se dá tempo, deixa eu ver, estou falando aqui, eu vou ver se dá tempo na live da gente entrar um pouco no que a disciplina positiva traz, que são as crenças por trás dos comportamentos, né? Os objetivos equivocados.
Isso vai reforçando essas crenças nas crianças, que é exatamente a gente gostaria que elas tivessem uma atitude diferente. Mas a gente está reforçando aquela própria atitude, né? É o que a gente chama muitas vezes na psicologia do reforço negativo, né? Então, por exemplo, a gente quer lidar com os desafios de comportamento, né? Uma das coisas mais interessantes é a gente botar focos nas soluções, a gente botar foco no que a gente gostaria que acontecesse. Então, muitas vezes, ao invés da gente focar para o que não deve ser feito, a gente pode focar para o que a criança poderia fazer. Então ela está me incomodando, ela está me desautorizando. Eu quero aqui gravar minha live e ela está ali pulando. Eu quero aqui falar no telefone e ela está me interrompendo, que não me deixa falar de jeito nenhum dentro de sala de aula. O que eu posso orientar energeticamente, inclusive, o que ele pode fazer nessa hora para não me atrapalhar? Então, ao invés de eu ir lá no reforço negativo e falar, olha, para de fazer isso, eu já falei, fica quieto, e trazer todo um discurso onde vai baixar a autoestima dessa pessoa, né? Porque a gente tá falando de criança, é uma pessoa, né? Vamos lembrar. Onde a gente vai baixar a autoestima dele, o que a gente pode orientar para que ele faça? Né? Então, por exemplo, a gente tem várias dicas muito bacanas, a disciplina positiva tem coisas incríveis, por exemplo, da gente ter um combinado. Então, olha, quando eu estiver aqui dando aula, quando eu estiver falando com as outras pessoas, ou eu estou ao telefone e você quer a minha atenção, vamos combinar que você pega na minha mão? Você fica ao meu lado e espera, eu estou com você, eu sei que você está aqui, eu vou te olhar e você vai ter que esperar um pouquinho até o momento de eu concluir para eu dar atenção para você. Né? Então isso o que traz, né? Primeiro, a gente está trazendo autoestima, a gente está trazendo autorresponsabilidade, a gente está ensinando essa criança a gerenciar seus próprias emoções e sentimentos, porque ela está ansiosa, ela quer a sua atenção, né? Você está se mostrando em conexão. Então muitas vezes a gente vai pelo que a gente está acostumado a fazer, né, gente? Que é a punição, a crítica, o julgamento, né? A gente vai lá e já logo desce o coco em cima da criança, né? Critica, julga, humilha, pune, castiga, né? E depois a gente quer levar a criança lá para a tabelinha dos seres autônomos, criativos, respeitosos, cooperativos, né? A gente precisa realmente começar a fazer essa ponte de todas essas atitudes que a gente tem na educação das crianças com esses seres que a gente quer desenvolver, com essa humanidade que a gente realmente almeja ter um dia, né? Para que isso, inclusive, seja para todas as pessoas, né? Então, o que está por trás desse nosso discurso, o que a criança ouve muitas vezes, né, na punição, na crítica de um comportamento que a gente considera inadequado naquele momento, eu estou errado, eu não sirvo para nada, eu sou inadequado, eu não sei o que fazer, e muitas vezes a gente não ensinou eles o que fazerem. Teatro e a criança está correndo, pulando, você precisa realmente ensinar. Olha, aqui a gente mantém o silêncio. Vamos tentar ouvir? Se você não consegue ficar aqui, vamos lá fora um pouco então, você toma um ar, toma uma água e daí a gente tenta voltar de novo para cá, né? É treinamento. Então, por isso que a disciplina positiva traz esse fundamento que norteia a nossa educação com as crianças, que é as crianças mal comportadas, elas não foram encorajadas a fazer melhor. E o encorajar, o encorajamento, né, ele é muito diferente dos elogios, por exemplo, que são muito perigosos, né? Então a gente pode trazer sim as forças pessoais das crianças, devemos, né, fundamentar cada vez mais elas nas qualidades, né? Quantas vezes a gente critica as crianças e quantas vezes nós trazemos o que elas realmente têm de potencial, né? Então muitas vezes a gente fica ali naquele deixo à vontade para fazer ou não a aula? Não entendi, desculpa. Tento resolver com o grupo e pergunto como podemos olhar o problema de quem atrapalha a aula. Olha, com o tema de aula é uma coisa um pouco mais abrangente, né? Porque exige, como eu falei, treinamento, né? Quem me segue aqui na rede e conhece o Brinca Yoga sabe que para mim não tem nada que é imediato, não existe isso, não tem aula perfeita, a gente precisa se abrir para esse campo onde a gente se permite errar, onde a gente se permite experimentar, né, onde a gente se permite treinar efetivamente a nós mesmos e a eles, lembra? No comecinho da live, né, que a gente tem que ensinar aprendendo, né?
Então, essa coisa de aula, a gente precisa sim fazer os combinados, como a gente pode fazer em casa, né? De forma respeitosa. Então, aonde entra a firmeza e a gentileza? Então, por exemplo, a gente tem um esquema aqui na minha casa ou na minha aula e esse esquema deve ser seguido, né? A gente tem uma orientação, uma rotina que é saudável para todos, né? Criança precisa de rotina, nós dentro de aula precisamos ter uma rotina, né? Todo mundo se beneficia, as crianças se preparam emocionalmente para o que está acontecendo ali, que nós vamos sair, vamos almoçar, acordamos, vamos para a escola, voltamos, almoçamos, fazemos a lição, escovamos os dentes, brincamos um pouco, vemos um pouquinho de televisão, nos preparamos para dormir. Então, dentro de sala de aula, a gente também pode construir essa rotina com as crianças, né? Isso é respeitoso, isso não é autoritário. Eu não estou impondo de fora, né? A rotina existe, existem coisas que nós, como autoridade, vamos determinar, mas a gente pode abrir para uma flexibilização, né? De fazer lição às 2 da tarde ou às 6 da tarde. Né? Quando que é legal para a criança? Ela pode ter esse espaço de decisão, ela pode ter uma reflexão que inclusive vai construir nela esse pensamento autônomo do que é bom para mim, né? O que eu considero que é interessante, como que eu gerencio o meu dia e ordeno a minha rotina, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo para a gente não ser muito permissivo, né? Para a gente não tá abrindo espaço para permissividade. E isso é uma atitude muito interna nossa, né? Da gente querer ser legal, da gente querer ser bacana, vai muito com uma necessidade nossa, né? Uma incapacidade nossa de frustrar muitas vezes o outro, né? Dizendo eu te amo, mas é não. Eu gosto de você, mas a minha resposta é não. E sustentar o que vem do outro lado, né? Então, muitas vezes, Lilian, as crianças elas vão testar os limites, elas vão experimentar, né, o que foi proposto, elas vão demorar um tempo para entender que aqui acontece de uma forma diferente, né? Com certeza vai dar certo, vamos ter essa meta, né? Porque depende muito do nosso empenho. Né, da gente estar se estudando e aprendendo com eles e ensinando a eles, né, esse espaço de troca mesmo da educação emocional, né, ela é uma via de mão dupla, né, então é muito bonito e precioso quando a gente se abre para validar os nossos sentimentos e compreender o lugar aonde o outro está e por que ele está ali. Né? Então, voltando ao tema do comportamento, né, como a gente, falando do elogio, né, era esse lugar que eu estava, como muitas vezes a gente confunde o elogio com as potencialidades, né, com a gente valorizar as qualidades intrínsecas. Então, muito diferente de uma pessoa, uma criança traz para você um desenho e fala, ai, olha, a primeira coisa que a gente fala é que lindo! Eu mesma já falava assim por muito tempo. Que é um conceito muito vago, porque bonito para mim pode não ser bonito para você, não é mesmo? O que é relevante para mim pode não ser para você, né? Então depende de quem está emitindo a opinião. Isso não qualifica a própria pessoa. Né? Então, por exemplo, quando alguém traz um desenho para você, o legal é você valorizar as qualidades que aquela pessoa teve ao expressar a arte dela, né? Que ela tenha 1 ano e meio, 2 anos, 3, 20 ou 50. Que seria, nossa, como você combina bem as cores. Nossa, vejo que você se preocupou em ressaltar muito o amarelo aqui no desenho, né? Para ficar mais alegre. Olha, e a gente tem esse cuidado muitas vezes, principalmente entre meninas e meninos, né? Os meninos hoje na nossa sociedade, eles recebem uma carga de encorajamento e de desenvolvimento das potencialidades internas maiores que as meninas na infância. Né? Então o menino ele corre bem, ele salta longe, ele é forte, ele é corajoso, ele, né, todos esses adjetivos, né, esses estímulos que a gente dá para os meninos. E as meninas, elas ficam sempre num âmbito um pouco mais superficial, né, que é isso. Ai, que brinco bonito. Ai, que bota bonita. Ai, que desenho bonito. Ai, que cabelo bonito. Né? Ai, que florzinhas fofinhas. Ai, que meiguinha. Né? Então a gente desenvolve muito pouco essa linguagem para o feminino, né? Então falando já entrando numa questão de gênero aí que... Oi!
Sim, sim, vai estar salvo, tá, gente? Fique tranquila que eu vou salvar aqui, vou editar, vou colocar minha vinheta e vou disponibilizar para vocês a live aí no YouTube, no Face, como todas as outras. Minhas aulas estão sempre disponíveis, é algo que eu faço de doação de coração mesmo. Quem me conhece, está comigo, sabe que o meu trabalho é de muita doação, né? Então, a gente precisa ter sempre esse olhar com critério, né, do que a gente, que tipo de opinião a gente está emitindo e o que a gente está desenvolvendo nas crianças, porque os elogios, eles são um veneno, né, eles criam uma dependência, é como a autoridade, né, do autoritarismo, eu dependo sempre de um olhar externo ao meu para poder me validar. Né, o elogio leva para o mesmo lugar do autoritarismo. Né? Eu não faço por uma reflexão minha de que é legal para mim fazer a lição às 2 ou às 6 da tarde. Eu faço porque mandam. Se não mandam, eu não faço. Então, o autoritarismo, ele cria rebeldes. Né? E essa questão do elogio, a mesma coisa. Ele cria dependentes emocionais e que não desenvolvem o próprio autovalor. Então a gente desenvolve nas crianças o alto valor quando a gente valoriza de verdade as potencialidades dela. Então muito mais do que eu estou orgulhoso por você conquistar uma boa nota, por você conquistar a fazer essa postura de yoga, por você conseguir montar o seu Lego, por fazer um desenho, como você se sente? Você se esforçou tanto para fazer e agora? O que você está sentindo? E levar a criança para esse lugar de autorreflexão. Poxa, eu tô me sentindo feliz, eu tô achando muito legal o que eu consegui fazer. É isso mesmo, e eu tô feliz junto com você. Olha que bacana, Então, é um lugar novo pra gente, Pra mim é um lugar muito novo, assim, que eu construo com os meus alunos, com os meus filhos, e com as pessoas à minha volta. A gente não tá acostumado, O nosso olhar, ele é muito crítico. A gente cresceu com crítica, a gente cresceu tendo que ser perfeito, Mulheres mais ainda, Temos que ser perfeitas, dar conta de tudo, ser bonitas, autônomas e com dinheiro e bem-sucedidas e boas esposas. Então, são cobranças muito grandes, de um perfeccionismo que é o tal chapéu parental, gente? Que é esse chapéu que em algum momento entrou na nossa cabeça e que a gente continua ouvindo essas vozes, Os pais não estão mais conosco, Hoje nós somos seres adultos. O céu continua comigo, exigindo que eu faça coisas e que eu me movimente e que eu conquiste coisas porque eu preciso provar o meu valor para alguém, Porque era isso exigido de mim. Então, muitas vezes, por exemplo, falando do perfeccionismo, ele leva a criança para o desenvolvimento humano, para o lado que não é interessante, por exemplo, que é o lado do medo. Uma criança que recebe muita crítica, que recebe muita carga de senta direito, come direito, respira direito, fala direito, se mexe direito, para quieta. Então a criança ela não pode ser o que ela é não é aceito. Então ela entra dentro de uma caixinha que ela tem que ser uma outra coisa, que não é o que ela é, porque o que ela é não está adequado, e muitas vezes é um adulto que depois fica com medo, de se lançar para a vida, fica com medo de desenvolver os seus estudos, fica com medo de conquistar um novo trabalho, de ter uma nova profissão, de se lançar num novo relacionamento, porque não consegue abandonar o chapéu da perfeição. Eu vou falar um pouco, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Vou falar um pouco sobre algo que eu gosto muito dentro da disciplina positiva e que a gente vai trabalhar bastante dentro do Brinca Yoga das emoções, nessa proposta desse curso, dessa vivência que a gente vai estar fazendo com os educadores, com adultos, que é a gente entender que por trás de todo o comportamento das crianças, principalmente o mau comportamento, existem crenças relacionadas ao amor, à aceitação e a necessidades. E eles chamam assim do iceberg. Então, olha, vocês estão vendo aqui o iceberg? A gente vê a pontinha de cima, A pontinha de cima é o mau comportamento. Então, nesse caso aqui, nós estamos na atenção indevida. Ó, o que eu vejo aqui por cima é a criança que eu estava comentando com vocês agora há pouco, que não me deixa falar no celular, que fala junto comigo, que fala enquanto eu estou dando aula, que grita, fala mais alto quando eu estou conversando com uma outra pessoa. Ela quer chamar a atenção de uma forma indevida, Ela é inadequada. Então, esse seria o nosso primeiro julgamento, O que são essas vozes que vêm pra gente e a gente já começa a o outro nesse lugar.
E no fundo, o que que essa criança está querendo dizer com esse comportamento dela? Então, por exemplo, a crença da atenção indevida é: eu sinto que eu só sou aceito quando você presta atenção constante em mim, né? E me trata de uma maneira especial. Então ela coloca isso, né? Perceba-me e envolva-me de uma maneira útil. Então, por isso que a gente precisa aprender, ao invés de criticar, de julgar, de punir, de levar a criança, o ser humano, né, para um local onde ele vai baixar a autoestima, onde ele vai perder algo tão precioso dentro dele, que é a autonomia, autorregulação dos seus sentimentos, né, a gente orientar para o que é possível fazer. Então, qual é o comportamento que eu acho que essa pessoa poderia fazer? Vamos direcioná-la, vamos canalizar essa energia para algo positivo. Eles listam aqui 4 comportamentos, por exemplo, poder mal dirigido. Esses são para as crianças muito poderosas, impulsivas. O que que elas estão dizendo ali por trás daquele comportamento onde ela briga, ela xinga, ela bate porta, ela fica brava. Aqui em casa tem uma super poderosa que conheço bem esse comportamento. O que que ela está dizendo? Que eu só sou aceito quando eu sou o chefe, quando eu ganho. Então, veja que quando você entra na disputa de poder com esse tipo de personalidade, o que está em disputa é o amor. Então, eu não me sinto amada se eu perco. Então, aí a importância da gente ter esse olhar, a crença por trás do mau comportamento, ela fala muito de nós mesmos, Eu, quando li tudo isso, falei, nossa, e aonde que eu tô aqui, Porque é isso, a gente ensina e aprende junto com eles, Então, aonde que eu tô dentro disso aqui? E muitas vezes a gente está em mais de um local, E o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, o poder mal dirigido, que seria o líder, Ele precisa de liderança. Na sua casa, ele precisa ter tarefas definidas, ele precisa se sentir útil, Ele precisa ter uma sensação de poder, para ele se sentir amado, Então a gente vai fazer um passeio, vamos consultar. Para onde você gostaria de ir? Ou dentro dessas 3 opções, qual você gostaria de escolher? Qual é a sua opinião? São aquelas crianças cheias de opinião, elas sempre querem falar sobre as coisas, elas gostam de participar, de decidir, são líderes. Então, antigamente a gente criticaria essa criança, Aquela história de criança não tem voz, criança não pode falar. Oi, Poli, tudo bom? Então, o que a gente traz aqui é esse novo olhar, Vamos olhar com um pouco mais de cuidado, porque por trás do mau comportamento sempre existe a falta de encorajamento, para que ela faça algo melhor, e sempre existe alguma crença relacionada à aceitação, amor e valor. Então, o outro é a vingança. Esse também, eles andam meio juntos, às vezes, do poder com a vingança, Que é, eu não sou aceito, e isso me dói. Então, eu vou magoar os outros também. A principal característica é validar os sentimentos. Esse é o tipo de personalidade que precisa que os seus sentimentos sejam validados, E hoje, gente, é uma coisa que eu sinto nos grupos que eu atendo e com as famílias que eu faço parte, dentro do Brinca Yoga e dos projetos que eu desenvolvo, como a gente tem dificuldade de validar o que o outro está sentindo, Parece que existe em nós uma crença errada que, se eu validar que aquela pessoa está frustrada, eu estou concordando com o comportamento errado que ela estava tendo, E volto a dizer, emoção é uma coisa, comportamento é outra coisa. Eu posso não concordar com o seu comportamento, mas eu valido o seu sentimento de frustração, eu valido a sua tristeza, Eu entendo que você está triste porque a gente não fez o que você queria, porque a brincadeira acabou, porque você vai ter que ir embora, porque você não vai ficar ao lado da amiga que você queria sentar. Então, eu valido essa tristeza, Eu me conecto com esse sentimento, mesmo não estando de acordo com um comportamento que pode vir a seguir ou que já veio a seguir desse local, Então, veja que eu acho que o que eu gostaria de deixar mais claro dentro dessa live do Brinca Yoga das Emoções é que todos nós, educadores, prestemos muita atenção na diferença dos sentimentos, Todos os sentimentos são válidos, todos os sentimentos são importantes, e o comportamento,
né? O que nós fazemos com que sentimos é que sim, precisa de uma orientação, precisa de uma conduta assertiva, precisa de um treinamento muitas vezes, né? Inúmeras vezes. Né? Como é que eu posso, uma mulher de 40 anos, exigir que o meu filho de 3 faça coisas que eu mesma não consigo fazer? Né? Para ele se acalmar frente a uma situação desafiante, para ele se eu mesmo, quando perco o celular, quando perco uma reunião, quando perco um projeto, fico super triste, chateada, não quero falar com ninguém, né? Como é que eu posso exigir dele algo assim? Né? Hoje a gente tem estudos muito bacanas da neurociência, por exemplo, que a gente desenvolve o córtex pré-frontal, que é a capacidade de raciocínio, que é a capacidade de discernimento, dos 25 anos para cima. Até então nós somos regidos pelo cérebro límbico, né, que coordena as nossas amígdalas, as nossas emoções, a adrenalina, a resposta de luta ou fuga. Então, esse é um lugar interessante, né, da gente se apropriar e começar a ser um modelo mesmo. Né? A ideia é que nós sejamos modelos para nossas crianças e comecemos sim nesse primeiro lugar, né? Sempre que tiver uma situação desafiadora, divida a emoção do comportamento. Né? Valide a emoção, acolha, escute, né? E depois a gente pode ter essa conduta assertiva, de oferecer uma pausa positiva, de oferecer um abraço, de oferecer uma reparação, né? De trazer condutas mais assertivas. Olha, ao invés de você ficar pulando aqui na frente, que tal você dar 2 voltas aqui nessa sala e eu termino de falar no meu telefone? Né? Que tal você contar aí os minutinhos? Que tal você fazer um desenho? Né? Trazer essa criatividade um pouco para as nossas relações, né? Para direcionar o comportamento da criança. E o quarto, só para não deixar de falar, a gente falou da atenção indevida, do poder mal dirigido, da vingança. O quarto é a inadequação assumida. É aquela criança que desiste. Ela quer ficar sozinha. Né? Ela realmente, o senso de amor para ela é não desista de mim. Mostre um pequeno passo. É a criança que muitas vezes não se sente capaz de fazer as coisas, né? E ela entra nesse local de isolamento, de retraimento. Ela precisa de muito estímulo e principalmente de passos pequeninos, aonde ela consiga ter esse sentimento interior de eu consigo e eu sou capaz. Gente, muito rico estar aqui. Deixa eu ver se ficou faltando mais alguma coisa interessante aqui, que eu separei tantas coisas. Vou dar um resuminho para quem chegou aqui no final. Tem algumas alunas queridas que entraram aí no final. Nós falamos do Brinca Yoga das Emoções. Ele está hoje em 2 vertentes. A primeira vertente dele é o desenvolvimento de dinâmicas emocionais lúdicas para trazer os conteúdos das emoções de forma lúdica, criativa, com ciranda, com dinâmica de grupo, com brincadeira corporal, trazendo as respirações do yoga, o relaxamento, meditações específicas, né, para a gente desenvolver as emoções e o conteúdo emocional com as crianças e famílias. E um outro local que é esse lugar onde a gente ensina aprendendo, onde a gente pode participar do curso do Brinca Yoga das Emoções. Ele é totalmente aberto ao público. Eu tenho que participar. Eu tenho casais que estão vindo para o curso. Ele geralmente vai estar um dia antes da formação do Brinca Yoga, para que as pessoas que fazem a formação do Brinca Yoga também possam usufruir desse conteúdo, mas ele é um pouco mais abrangente. Né? A formação do Brinca Yoga, ela é uma formação para quem quer realmente desenvolver as técnicas de yoga lúdico, com grupos, com famílias, com crianças. Já o curso Brinca Yoga das Emoções, que eu já coloquei como curso e não como formação, ele é um pouco mais aberto ao público em geral, aos pais, às famílias, a todo aquele que quer desenvolver a educação emocional com um olhar mais leve, mais lúdico, porém muito profundo, passando por um processo de autoconhecimento, conhecendo as ferramentas da disciplina positiva, né, compreendendo esse link entre as minhas atitudes frente aos desafios de comportamento e o reflexo disso no desenvolvimento humano das crianças, né? Então, aonde que as crianças vão parar, né? Que tipo de adultos elas serão
com tudo isso que eu tô propondo para elas de resposta emocional. Ô, Kali, querida, que delícia, que bom, viu? Espero que você leve esses conteúdos aí para Portugal. Tem uma pessoa muito querida que é a Marisa, ela trabalha com educação emocional em Portugal também, faz um trabalho muito lindo, que é a Jornada das Emoções, tenho acompanhado o trabalho dela e vai muito dentro dessa linha do que eu estou desenvolvendo aqui também. E é isso, pessoal, eu conto com vocês para desenvolver todo esse trabalho, para que essa luz possa se espalhar e para que a gente possa realmente criar o mundo que a gente gostaria de ver, não é? Assim já dizia Mahatma Gandhi, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Então começa com a gente deve estar no processo de aprender e ensinar junto com as crianças, né? Mariana querida, quem chegou aí para o final, a live vai ficar 24 horas nos stories do Instagram e depois ela também vai estar disponível no YouTube e no Facebook, vai demorar uns diazinhos aí porque eu vou editar o material, né? Vou colocar a vinheta e tudo, mas ela vai estar disponível para vocês assistirem com mais calma desde o começo. E estou aberta, quem tiver com alguma dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp, e-mail do meu site, pode me escrever no Face, no Instagram, sou uma pessoa que eu estou sempre aberta para receber o meu público, para desenvolver esse trabalho em parceria com todas as minhas alunas. Então é isso, pessoal, muito boa noite para todos vocês, fiquem em paz, até uma próxima. Namastê, queridos!